Boa noite. Boa noite, tudo bem, minha amiga? Como vai? Ah, tô vendo. Ô, Moema, tô lhe vendo. Oi, aqui é Moana. Ah, Moana, é a filha de Tudo bom, Moema? mãe? É? Sobrinha. A sobrinha? Ah, ótimo, Isso. então. Que ela estava tendo uma dificuldade. Tudo certo. E aí, podemos começar? Pode sim. Então, ela, Moema, vai fazer a prece, eu posso fazer a prece? Como é que? Pode fazer. Tá. Ok. Boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs da instituição assistencial espírita A Caminho da Luz. Que o Mestre Jesus nos abençoe sempre, elevando os nossos pensamentos, os nossos corações, permitindo ao Mestre Jesus e aos guias espirituais da humanidade que possa nos conduzir a todos nós pelos caminhos da vida. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Pois bem, meus caros amigos, para mim é uma grata alegria, não é? De estar aqui com vocês. Eu tinha combinado com o Moema que eu iria estar com vocês no dia 19 de setembro desse ano, mas como houve essa pandemia, não sabemos, não é, Moema, se vai ser possível. Mas estamos aqui para falar de um tema que eu considero assim muito especial, que é o amor em suas dimensões. Especialmente nesse período em que a humanidade se encontra atravessando verdadeiras turbulências morais, espirituais e éticas. Então, eu sempre gosto de iniciar as nossas considerações falando do paladino do amor, que foi Jesus e continua sendo o governador espiritual do nosso planeta Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima deste Espírito notável que esteve conosco, nos apresentando uma tese para a grande revolução para a humanidade, que é o amor. Quando o amor veio à Terra, foi naquele momento marcante, quando Jesus, aqui esteve conosco, iria apresentar a sua grande bandeira, a sua grande boa nova. Boa nova essa que iria fazer com que a humanidade começasse a penetrar em uma nova fase de luz, de prosperidade, com esse ser mais iluminado que esteve entre todos nós. Quando, em 1857, com o advento do surgimento do Livro dos Espíritos, com a grande revelação já predita por Jesus, que iria enviar este Consolador e que este Consolador iria revelar para a humanidade aquilo que o Mestre Jesus não falou. E aparece no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, e que
eu considero o livro como a grande bússola de orientação para a humanidade. O amor em suas dimensões, podemos basear essa tese do amor em cima dos estudos e de uma análise de um frei alemão chamado Anser Grum. Anser Grum, ele publicou um livro cujo título do livro é muito convidativo. Amar é a única revolução. Dentro desse livro, Amar é a única revolução, Anser Grum vai falar sobre o amor em suas dimensões. Na medida em que você vai evoluindo moralmente, evoluindo espiritualmente e eticamente, a sua dimensionalidade de amor vai ganhando novas proporções. E na introdução desse livro, Amar é a única revolução, essa sim, que deve ser a revolução que devemos operarmos diante desse atual momento de crise política, de crise sanitária, de valores que estão sendo invertidos, se é que eu posso me expressar dessa forma, mas a única arma que devemos pegar é a arma do amor, é a ética do amor. E nesse livro, o Anser Grum, esse alemão, monge, ele ainda é nosso contemporâneo, ele vai, na sua introdução, colocar uma frase de um grande franciscano francês, que foi muito conhecido no século XX, Pierre Teilhard de Chardin. E Pierre Teilhard de Chardin, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: dominando a energia do vento, dos mares e do sol. Mas, no dia em que o ser humano aprender a lidar com a energia do amor, este conhecimento será tão importante como foi a descoberta do fogo. Eu achei uma pérola esse pensamento de Pierre Teilhard de Chardin. Dominamos a energia do vento, dos mares e do sol. E eu vou colocar mais aqui. Dominamos a autotecnologia de mandar o homem à Lua. Estamos evoluindo do ponto de vista tecnologicamente muito rápido. Mas quando ele diz assim, mas no momento que a criatura humana, o ser humano, aprender a lidar com a energia do amor, este instante como foi a descoberta do fogo no período do homem de Neandertal. Portanto, o que o Anser Grum vai dizendo aqui, que na medida em que a criatura humana vai aprendendo a manipular a energia mais cósmica, a energia universal, que é a energia do amor, ocorrerá no nosso mundo íntimo, no nosso planeta Terra, uma transmutação, uma transformação completa, porque nós estamos aumentando o psiquismo espiritual do nosso amor. Em uma das partes deste livro, que eu considero assim excelente, ele vai falar sobre a essência de Deus enquanto amor, que é uma colocação de João Evangelista. João Evangelista, ele foi, dentre os discípulos, o mais jovem. Ele tinha entre 18 e 19 anos quando ele conheceu Jesus. E Jesus o convidou. Seria João Evangelista, dentre os 12 discípulos, queria morrer na senectude. Ele foi o único discípulo que não foi condenado, não foi crucificado, não foi decapitado. Ele foi para a ilha de Patmos e lá ele se transferiu para o continente africano e iria morrer de morte natural aos 80 anos de idade.
Ele escreve Apocalipse e, conforme muitos de vocês já sabem, o João Evangelista, que conviveu com Cristo, iria reencarnar na Itália na personalidade de Francisco de Assis. E é o João Evangelista que vai dar uma definição de uma das camadas do amor, de um dos níveis que nós, enquanto criaturas humanas, mergulhadas no orbe terrestre, conforme todos sabemos que o planeta Terra ele é um planeta de provas e expiação e que está em passos largos para um período de regeneração. Eu tenho sempre comentado nas nossas lives que esse mundo de regeneração não ocorrerá agora. Isso vai demorar um tempo. Haverá períodos longos para que a gente comece a vislumbrar e a ter o sopro desses novos ventos de um mundo regenerado. Então, quando João define o amor no Evangelho segundo João Evangelista, nas suas colocações, nas suas epístolas, ele diz assim: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Portanto, o dito vale reciprocamente. Deus é, por natureza, amor. Portanto, nessa colocação de João, podemos dizer que o amor é a assinatura de Deus em sua obra, conforme eu venho comentando em outras palestras, que a gratidão é a assinatura de Deus na sua obra. É colocação de Joana de Ângeles, da sua obra A Psicologia da Gratidão. E é Joana de Ângeles que faz essa afirmação. A gratidão é a assinatura de Deus na sua obra. Portanto, podemos dizer que o amor é a assinatura de Deus na sua obra, porque nós somos obras divinas. Quando Jesus disse, vós sois deuses, o Deus que está em mim está em você. Todos nós somos de essência divina. Somos constituída ou constituído de partículas divinas do amor, porque tudo está gravitando em derredor da inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, conforme Jesus, conforme os espíritos responderam a Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, quando ele diz assim, além dessa afirmação pessoal sobre o amor, João acrescenta mais um enunciado. Deus é amor e nossa experiência de Deus acontece quando experimentamos amor em nós. Cada um de nós anseia por amar e ser amado. E cada qual faz sua experiência de realização e decepção, de encontro e ofensa. O objetivo de nosso anseio não consiste em alguém não consiste que alguém nos ame. Portanto, que possamos amar. O que ele está dizendo aqui, que Deus é amor, essa experiência de Deus em nós nos faculta a potencialidade de desenvolvermos essa faculdade natural existente em todas as formas de vida no nosso orbe terrestre, em todas as formas de vida no universo. Eu diria que tudo que está no nosso planeta Terra está no processo de evolução através do amor. Desde uma bactéria está no seu ciclo de evolução. Tudo que existe no nosso planeta Terra está gravitando para a grande unidade divina, conforme muito bem colocou Fritz Jof Capra. Fritz Jof Capra, meus amigos, que é o autor do Tal da Física, aquela obra que virou best-seller nos anos 90,
O Fritz Joff Capra, ele esteve aqui em Salvador em 2004, no Hotel Fiesta. Estávamos presentes nessa célebre conferência do Fritz Joff Capra, e ele iria dizer algo que eu achei muito interessante. Me parece que o Fritz Joff Capra andou lendo o livro A Gênese, de Allan Kardec, quando Kardec, no livro, na introdução do livro A Gênese, Kardec vai dizer que tudo que está no planeta está no seu processo de evolução constante, evoluindo para o amor. E Fritz Joff Capra, ele iria dizer, nós não evoluímos no planeta Terra. Eu vou repetir. Nós não evoluímos no planeta Terra. Evoluímos com o planeta Terra. O que ele quer dizer? Que tudo está em evolução. Todas as formas de vida estão em evolução. Está no seu processo de transmutação, de mutação. Um vírus, uma pandemia, como, por exemplo, a gripe espanhola, ele foi as origens, a matriz que deu o surgimento da gripe espanhola em 1917, teve origem nos Estados Unidos, segundo alguns pesquisadores, levado para os campos do fronte de guerra da Primeira Grande Guerra Mundial. E foi lá que o vírus se espalhou. E hoje a gente tem o Covid-19, que ele passou certamente pelo seu processo de mutação. Isso significa que tudo está no seu processo de rotação, de transformação. E tudo que está no seu processo de transformação, de transmutação, está sendo gerido, administrado pela gravidade do amor. E nós sabemos espiritual, tudo que ocorre no nosso orbe terrestre está sobre a autorização do Mestre Jesus. Ele iria afirmar: uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento de Deus, sem o consentimento. Na introdução do livro Evolução em Dois Mundos, que André Luiz vai dizer que existem os co-criadores em plano maior, que são os espíritos puros, que trabalham na paternidade divina, que trabalha com Deus, multiplicando a sucessão de novos planetas, de novas formas de espíritos no seu processo de evolução. E aí o Anser Grum, ele continua nessas considerações falando desse sentimento do amor. Da medida em que o homem vai ampliando o seu estado de consciência espiritual, saindo da horizontalidade para a verticalidade da sua consciência, para a ampliação do seu estado de consciência espiritual, a criatura humana vai tendo novas tomadas de consciência de si, e no momento que você tem essa tomada da consciência de si, você começa a compreender o outro, começa a entender o próximo. Carl Gustav Jung, na afirmação de Anser Grum, ele vai dar uma definição muito interessante sobre a relação da psicologia analítica e a essência do amor. E ele diz assim: para Carl Gustav Jung, esse amor aos inimigos é também psicologicamente possível. Eu vou repetir, que eu achei muito interessante essa colocação de Anser Grum, analisando os estudos de Jung sobre perdoar o inimigo, que é um nível de mudança de maturidade psicológica.
de mudança de maturidade espiritual, quando você aprende a perdoar o próximo, você tem que aprender a perdoar o seu primeiro inimigo, que é você mesmo. Não é isso, Moema? Não é isso, a minha amiga Érica, que acabou de entrar? Para você perdoar o inimigo, você tem que perdoar os inimigos que existem em você. Os inimigos que estão dentro das suas cavernas profundas, conforme Teresa d'Ávila iria dizer. Teresa d'Ávila, em 1521, iria escrever uma obra sobre o castelo interior da alma. E Teresa d'Ávila iria dizer que existe em nós os nossos calabouços, as nossas cavernas interiores, cheias de inimigos criadas por nós mesmos. E Jung ele vai dizer mais ou menos isso. Para Jung, esse amor aos inimigos é também psicologicamente possível, mas só é bem sucedido quando, em primeiro lugar, amarmos o inimigo que está dentro de nós mesmos, ou seja, quando deixarmos que o sol de nossa boa vontade brilhe sobre o bem e o mal, e que a chuva de nosso amor caia sobre o justo e o injusto. Precisamos primeiro superar a cisão dentro de nosso coração antes de nos tornar capazes de amar o inimigo fora de nós. Eu acho que aqui acaba a palestra, não é, minha amiga Moema? Eu acho que aqui acaba. Porque ele dá essa definição que para você amar o inimigo, primeiro ame você. Descubra as suas subpersonalidades, o lado sombra que existe em nós. Esse lado sombra que existe em nós vive constantemente querendo vir à tona, assumir a nossa atual personalidade, mas ela não vem à tona porque existe o nosso lado luz, o nosso lado self, e que esse lado luz, esse lado self, é que vai gradativamente dominando o lado sombra que ainda permanece no nosso mundo íntimo. Na medida em que a criatura humana vai modificando seus caracteres morais, vai aprendendo gradativamente, paulatinamente, o desenvolvimento da bondade, o desenvolvimento das virtudes que nos convida às novas ações, às novas atitudes na nossa vida diária, essa potencialidade divina vai diluindo o ego que ainda existe em nós, o primado da matéria que existe em nós, e que foi tema do Congresso de 2004, o primado do espírito, que foi um tema muito bem abordado no Congresso da Federação Espírita do Estado da Bahia, onde eu me lembro que foi uma discussão muito, muito profunda, que a gente falava do primado do espírito, que é a base para uma sociedade mais justa, mais solidária, na medida que a criatura humana começa a ser mais solidário com você mesmo, principalmente diante dessa pandemia. Essa pandemia tem nos convidado a inúmeras reflexões. E a primeira reflexão é conviver com aquelas pessoas que a gente não tinha o hábito de conviver dentro de casa. Passávamos a maior parte do tempo no mundo de César, trabalhando, correndo e esquecendo a família, que a célula é o máter da sociedade, é a grande constelação familiar, é a nossa família. Então, quando Jung faz essa definição, achei muito interessante. O Jung, se tiver alguém nos assistindo que é da área da psicologia, sabe perfeitamente que Jung ele era espiritualista, ele estudava a mediunidade, ele sabia das suas percepções extrasensoriais, não é? Então,
quando dizemos que, na medida que você vai percebendo esse sentimento de amor, esse sentimento de gratidão, você começa a, a fluir esse amor em você. Você começa a fazer com que a sua vida ao seu redor comece a se modificar. Na medida que você vai se transformando nessa essência de amor, as pessoas que estão ao seu redor vai sentir uma mudança de vibração, uma mudança de energia, conforme eu sempre digo, em cima do pensamento de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Emmanuel tem uma colocação muito interessante, Zélia, que diz assim: o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento cria a vida que procuramos. Que tipo de pensamento nós estamos produzindo hoje? Segundo Joana de Ângeles, e um estudioso também da área da neurociência, um japonês, que me fugiu o nome dele agora, ele vai dizer, tanto ele como Joana, eles vão dizer que a criatura humana produz por dia, 60 mil pensamentos por dia. Imagine que desses 60 mil pensamentos que é produzido por cada um de nós, a maioria são pensamentos de desequilíbrio emocional. E que uma percentagem muito pequena é direcionada para o amor, para a gratidão. Então, multiplique 60 mil pensamentos por 8,5 bilhões de criatura humana, que é a população na atualidade. 60 mil vezes 8 bilhões vai dar 400 trilhões de pensamentos que é jogado para a psicosfera do planeta Terra. Se nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo uma atmosfera de pavor, de medo, porque a morte desse vírus, dessa Covid, está batendo na porta de cada um de nós. Eu já tive uma pessoa próxima a mim que desencarnou vítima da Covid. Então, assim, os pensamentos de terrorismos psicológicos, das fake news, das angústias, das depressões, as pessoas que estão criando o gabinete do ódio, porque eu não consigo entender, eu não consigo mensurar a palavra gabinete com ódio. Gabinete e ódio. Ódio é algo que significa que alguém está planejando o mal para si e para a humanidade, para as pessoas. Então, no momento que a humanidade entra nessa faixa de sincronicidade mental negativa, a humanidade adoece. O nosso sistema imunológico adoece. Eu venho comentando desde 2012 que eu venho falando em algumas palestras que eu fiz lá no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, e eu me lembro que no Vale do Capão nós estávamos em um seminário sobre transição planetária e eu falava sobre a frequência Schumann. A frequência Schumann, que foi descoberta por um alemão, Schumann, em 1952, Schumann vai dizer que o planeta Terra ele vibra em torno de 7,83 MHz. É a vibração do campo magnético da Terra. De 2012 para cá, há um aumento dessa frequência. A frequência do planeta Terra está aumentando. Significa que o planeta está no seu processo de transição, de modificação dos seus paradigmas vibracionais. O planeta Terra está nos convidando a aumentarmos a vibração através do amor. Então, na medida em que a criatura humana começa a falar do amor, praticar caridade, a gratidão, ser mais representativo
ajudar o próximo, ser benevolente, você aumenta a vibração psíquica do planeta Terra. E o seu sistema imunológico começa a se tornar muito mais fortalecido porque você está vibrando na partícula do amor, no átomo do amor. Portanto, meus irmãos, então não é um momento, Zélia, a Zélia está perguntando assim, o medo também fragiliza. É claro que nós estamos em um momento de fragilidade emocional, mas na qualidade de conhecedores da doutrina espírita, todos nós que conhecemos a realidade dos mecanismos do pensamento, de que o pensamento é energia pura, o pensamento está conectado com tudo e com todos, devemos nos fortalecermos a nossa fragilidade emocional através daquilo que Jesus nos afirmou em um dos seus momentos mais significativos, quando Jesus deu um puxão de orelha nos seus discípulos, quando ele disse assim: ó homens de pouca fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os obstáculos. Que obstáculos são esses? São os obstáculos existentes dentro de cada um de nós. São esses obstáculos que são os nossos calabouços emocionais, o lado sombra da criatura humana, o lado que existe em nós que nós não nos conhecemos. Por isso que ele iria dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se tu conhecer a si mesmo, conhecerás a verdade, porque você é a verdade, porque você é parte desse divino, de Deus. Quer ver um exemplo? Nesse livro, o Anser Grum, ele vai falar sobre um dos níveis do amor relacionado à física quântica. O mais interessante é que quando o Anser Grum fala sobre a física quântica e um dos níveis do amor, os espíritos, no livro A Gênese, já falava isso. No livro dos espíritos, os espíritos já revelavam para Kardec sobre a teoria de tudo, que tudo está em tudo. Toda a substância do plasma divino está inserido nesse campo cósmico universal que é o amor, que é a essência divina do Criador. Deus é uma usina nuclear de amor. E aí, o Anser Grum ele diz algo que eu achei muito interessante sobre a física quântica, as partículas que se movem na nossa constituição biológica. Ele diz assim: vejamos em primeiro lugar, a física quântica, hoje em dia, ela abre a nossa visão para o fato de que no fundo da matéria predomina uma espécie de amor, pois as partículas subatômicas revelam, de alguma forma, tomar conhecimento uma da outra. Olha que coisa interessante, não é? Que uma partícula toma conhecimento da outra, não é? Através de uma sincronicidade chamado amor. Vejamos bem, lá existe, entre elas, essas partículas, uma interligação não causal e não localizável. Ao que tudo indica, há um campo universal em que tudo está interligado. Em última instância, a energia que interliga todas as partes é o amor. Eu achei isso perfeito. Ele vai dizendo assim, que tudo, que as partículas, elas estão interligadas através do amor.
Quando nós oramos, o que é a terapêutica da oração? Quando nós oramos, nós nos conectamos com o cosmos, com o universo. Vejamos bem. Quando Jesus, na casa de Simão Pedro, em um dos momentos que Jesus tinha atravessado a manhã e a tarde e penetrado pela noite, atendendo uma multidão que chegava à casa de Simão Pedro. Vocês devem saber que Jesus passou uma boa parte do seu tempo na casa de Simão Pedro. E era na casa de Simão Pedro que Jesus recebeu muitas pessoas. Jesus curou muitas pessoas na residência de Simão Pedro. Já era de madrugada. No fundo da casa de Simão Pedro havia um banco muito tosco e Jesus estava sentado. Era noite de lua cheia. A irmã Lua, conforme Francisco de Assis narra sobre irmã Lua, irmão Sol, a irmã Lua refletia a sua face no espelho d'água do mar da Galileia, o mar de Genezaré. E era de madrugada, Jesus estava sentado contemplando a face augusta do Criador, quando Simão Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Rabi, Rabi, o que você tem? E Jesus derrama uma lágrima e diz: Simão, a humanidade ainda não compreendeu a mensagem de meu Pai. A humanidade ainda derramará muitas lágrimas para entender o amor de meu Pai. Eu e meu Pai somos um só. Foi quando Simão Pedro pergunta a Jesus: Mas, Rabi, então, o que devemos fazer para nos aproximarmos de Deus? Foi aí que Jesus diz: És através da oração, Simão, que nós nos aproximamos de Deus. Quando você ora, você se aproxima de Deus. Quando você está na oração, na meditação interior, você cria um canal de comunicação, uma linha direta com o cosmos, com o universo. Porque o universo, tudo que rege nos cosmos, nos infinitos planetas, nas infinitas galáxias, é regido por energias. E quando você ora, você amplia o seu estado de consciência, você aumenta o seu padrão espiritual, você ganha uma intensidade de luz, a tua aura ganha uma intensidade muito maior. Então a oração é o alimento da alma, é o alimento das suas partículas, é o alimento do teu corpo. Quando você ora, você, de certa forma, fortalece o seu estado emocional, o seu sistema imunológico. E é nesses momentos em que nós nos encontramos, nesses dias atuais de pânico, de medo, por conta da onda dessa pandemia que periodicamente aparece no planeta para impulsionar o progresso da humanidade, o que ocorreu na Idade Média, no ano de 1372, na Europa medieval, a peste negra matou 70 milhões de pessoas naquela época. Depois teve outras grandes pandemias que, ao longo dos séculos, foi fazendo com que a humanidade fosse devastada por grandes pandemias, por grandes catástrofes, com o único objetivo de impulsionar a coletividade humana. E hoje nós estamos vivendo em um momento desse. É um momento de reflexão, é um momento de tomada de consciência, é um momento em que cada um de nós, não só em Maracás, mas na humanidade, a gente deve pensar: é justo e merecido o que nós estamos passando? É justo e merecido?
o que a humanidade está passando? E aí eu diria que sim. É justo e merecido o que nós recebemos, o que nós estamos passando. Porque ninguém sofre sem razão. Não existe provação, expiação individual, existe uma provação coletiva. Portanto, meus queridos irmãos, o amor em suas dimensões nos convida a resgatarmos os primórdios do cristianismo redivivo nas bases da Casa do Caminho daquela época. A Casa do Caminho, fundado pelos primeiros discípulos, tinha como única bandeira amar a todos que se aproximavam da Casa do Caminho de forma incondicional. O amor é a grande usina que vai transformar o nosso planeta Terra a passos largos para o mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração só ocorrerá no momento em que você, todos nós, realizarmos a primeira revolução em você mesmo, a revolução do amor em você mesmo. Se você deseja ter uma vida melhor em Maracás, que eu estou ansioso para conhecer Maracás, que eu soube que é a cidade das flores, se a gente quer mudar o psiquismo da cidade de Maracás, da instituição espírita, dos trabalhadores, do Herculano Pires, que eu sei que tem a instituição aí, o Herculano Pires, se a gente deseja diminuir a incidência de violência, de tráfico de drogas, realize a primeira revolução, a revolução do amor no seu mundo íntimo, tendo consciência de si, percebendo que Maracás ela é uma grande constelação familiar, é uma comunidade e que está no seu nível de transmutação, de modificação. Todos nós somos pequenas células que juntas se forma um grande organismo, um grande corpo vivo, pulsante, e é constituído dessa substância chamada amor. Agostinho de Hipona, o jovem teólogo que viveu no ano 362, que se tornou um estudioso da teologia, ele iria aprender com as epístolas de Paulo, quando Agostinho de Hipona iria dar uma definição primorosa de um desses níveis de amor, que sirva para todos os companheiros de Maracás, para todos os nossos internautas que estão na live. Agostinho iria dizer assim: o Evangelho de Jesus não deve ser estudado. Sabia disso, Moema? Que o Evangelho de Jesus não se estuda o Evangelho de Jesus, Moema? Eu vou beber uma água enquanto Moema, Sony também faz uma reflexão. Eu quero lhe ver, Moema. Estava tudo escuro, eu não estava conseguindo lhe ver. Estou vendo a sobrinha. Na verdade... Pois é, Moema. Agora, quando Agostinho disse isso, Moema, ele disse o seguinte: o Evangelho não se estuda. Ele vai dizer, você vive e sofre com o Evangelho. Estudar o Evangelho é fácil, mas viver o que o Evangelho nos ensina é muito profundo. Eu queria entender por que Agostinho fez essa afirmação. No momento que você vai vivenciar o Evangelho do Cristo, ele lhe propõe uma reforma profunda na tua vida íntima. As parábolas de Jesus, ela tem uma conotação terapêutica. Ela tem uma proposta de transformação da sua vida interior. Então, o Evangelho não se estuda, vive e sofre o Evangelho. Sofrer por quê? Porque no momento que você vive o Evangelho, você sofre. Sabe por quê? Porque você começa a dar checkmate em você mesmo. Você começa a sair da sua zona de conforto.
você começa a cair do cavalo, literalmente como Saulo de Tarso caiu do cavalo na estrada de Damasco, e quando Saulo cai do cavalo na estrada de Damasco, ele passa por uma profunda catarse, como Agostinho de Hipona também passou. Quando ele diz assim, Senhor, que queres que eu faça? E Jesus respondeu, o que eu quero que você faça? Realize a revolução no teu mundo íntimo. Então, essa grande revolução, no que o Agostinho coloca, que o evangelho deve ser vivido e sofrido, porque sofrer significa que você não vai mais aceitar aquele tipo de postura que você tinha na sua vida. Você vai ter mais resiliência. E na medida que você vai atingindo novos patamares para outros estados de consciência, para outros mundos de puras bem-aventuranças, não vai ser permitido esse nível psicológico de gabinete do ódio, de terrorismos psicológicos, porque nós estamos em passos largos modificando o nosso estado de consciência. Eu iria dizer que nos planetas mais evoluídos do que o nosso, planetas esses como aquele planeta lá da região de Vega, onde os espíritos vão dizer que lá pelas bandas da galáxia de Vega, que está aproximadamente 100 anos-luz da Terra, os mundos habitados lá, os espíritos mais inferiores deste planeta é do nível de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá e de um Gandhi. Esses são os espíritos menos evoluídos nesses planetas que já estão em um patamar de evolução maior do que nós. Então, imaginemos-nos em que nível de evolução ainda nós nos encontramos. E está tendo, neste exato momento, uma grande sinalização de como é que nós estamos lidando com o sentimento de amor ao próximo, na prática, nos movimentos aí antirracistas, o que está acontecendo nos Estados Unidos. A minha sobrinha, hoje pela manhã, ela mora nos Estados Unidos, em New Orleans, Nova Orleans, e ela me disse, meu tio, além da gente, nós vamos começar a enfrentar aqui furacão, a pandemia do Covid-19, ainda essa onda de racismo nos Estados Unidos, meu tio, depois de 60 anos que Martin Luther King brigou, levantou a bandeira falando sobre o direito de igualdade, 60 anos depois, em pleno século XXI, em plena pandemia, a criatura humana ainda continua egoísta. O que eu posso dizer, já nas nossas considerações finais, que a humanidade ainda vai passar por processos de maturação muito significativo para ter uma tomada de consciência de si, de que o amor é a única solução para o seu salto quântico. O amor como solução na sua vida, no seu processo de mudanças. Se você não deseja adoecer emocionalmente, mude a sua frequência. Aprenda a amar. Ame a si mesmo para amar o próximo. Como Joana de Ângeles muito bem colocou no Evangelho, à luz da psicologia profunda nessa obra, Joana vai dizer o seguinte, já encerrando, quando ele diz assim, quando ela diz, para que você ame o próximo, é necessário que você ame a si mesmo. Tenha respeito por você mesmo. Ame você mesmo, meus amigos de Maracás. Tenha compaixão por você mesmo. Seja digno de você mesmo. Procure se respeitar. Busque a sua autoafirmação nos valores éticos, morais e espirituais. Ame a você mesmo. No momento que você ama a você mesmo, como o Jung falou, ame a você mesmo é amar o inimigo que ainda está em você. Então, no momento que você vai dominar
o inimigo que está em você, amando a si, agora sim, você vai amar o próximo. Porque amar o próximo é a extensão do teu amor. Amar o próximo significa que você já passou por um dos estágios que era amar a si. Agora eu vou conseguir amar a minha amiga Moema, que eu estou tendo o prazer de conhecer de uns meses para cá, não é, Moema? Que eu estava naquele projeto de ir pedalando de Salvador até Maracás, naquele projeto nosso de cicloviagem para o autoconhecimento, mas por conta da pandemia, não sei se vai ser possível em setembro, né, Moema? Mas a gente vai conversar. Então, agora sim, se eu amo o próximo, agora eu vou amar a Deus. Porque amar a Deus é passar por estágios. Ame a si, o inimigo que está em você. Ame o próximo. Aquele próximo que lhe prejudicou. Aquele próximo que lhe levou à falência moral. Aquele próximo que lhe traiu, que acabou um casamento, e por aí vai. Compreenda, ame, mesmo aquele inimigo que quis lhe prejudicar. Não significa que você vai ficar de mãos dadas, mas não guarde mágoas, não guarde ressentimento, não busque o ódio, porque o ódio vai gerar uma matriz negativa, vai criar bactérias espirituais negativas no seu perispírito, no seu chácara, nos seus córtex cerebral e por aí vai. Então, quando você ama a Deus, significa que você já passou por todos esses estágios de sentimento. E aí, chegamos às nossas conclusões. O amor em suas dimensões, significa que diante do que nós estamos enfrentando, a humanidade está sendo convidada, minha amiga Moema, aos companheiros da Instituição Espírita de Maracás, nós estamos sendo convidados a aumentarmos o padrão do amor que existe dentro de cada um de nós. Eu acredito que ainda tem uns 5 minutos aí, né, Moema? 10 minutos de perguntas? 5, é. Boa Eu não noite, estou ouvindo Denis. Moema. Não estou Cadê a ouvindo. voz? Oi, tá me ouvindo agora? Oi, Eu não estou tá me ouvindo ouvindo? Moema. A internet está ruim. Então, acho que a internet está ruim. Continuo não ouvindo. É porque acho que a minha net está ruim. Continuo não ouvindo? Para a Ninguém gente está me encerrar, ouvindo? Pena. então vamos fazer o encerramento, agradecendo a Deus, aos benfeitores espirituais. Mais uma vez, agradeço pelo convite da nossa irmã Moema, que possamos, nestes minutos finais, elevarmos os nossos corações, os nossos sentimentos de gratidão, para que possamos elevarmos o nosso sentimento de amor ao próximo. Então, gratidão, a namastê a todos nós, que o Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Muita paz. Ó, pena que não Gratidão. ouviu. Eu não estou ouvindo, é Moema. Eu escreve, tem que escrever. Não. É porque... Leia, porque a minha net tá ruim, ó. Moema, nem pra Moema, pois é. Moema, Zélia de Salvador, ela está dizendo que ainda tem 5 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta pelo digitando, porque aí eu respondo. É. Mas aqui o meu áudio eu não estou conseguindo ver, não estou conseguindo ouvir Moema. Não sei se é o meu. Bom, mas alguém pode Tem mandar algum? uma pergunta pelo texto que eu respondo. Podemos encerrar então?
Eu não estou ouvindo, tem que escrever. Eu não estou ouvindo, tem que digitar. Fala aí que vamos encerrar. Vamos encerrar, né? Infelizmente, James não está me ouvindo, mas acredito que os demais irmãos que estão acompanhando estão ouvindo. Viu? Vamos agradecer assim de coração a espiritualidade, ao nosso Deus, por mais essa oportunidade, que a gente possa, através dessas palavras, né, tão enriquecedoras desta noite, através do nosso irmão, trabalharmos esse amor que nós trazemos dentro de nós para vencermos os inimigos que trazemos dentro da gente, para que a gente possa vivenciar a prática deste amor que o Cristo nos ensinou. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Quinta-feira que vem tem de novo. Quinta-feira de novo. E já deixo, né, o lembrete que quinta-feira, novamente, no mesmo horário, estaremos aqui, Nossa. né, com o nosso irmão Márcio. Nosso irmão James, de coração, nosso muito obrigada, nossa gratidão. Ok, obrigado.